Trouxe Bíblia? Coisa boa, coisa boa. Marcos capítulo 9, verso 23 e 24. E essa caixa d'água está me tirando a paz de estar aqui. Meu Deus do céu. Ontem foi batismo. O melhor batismo da morada em 7 anos e meio foi ontem. Cara, que legal. Eu me emocionei muito ontem. Muito ontem. Foi glorioso. Glorioso. Marcos capítulo 9, verso 23. O tema da mensagem de hoje é: coragem não é ausência de medo. Todo mundo encontrou? Então para de folhear, porque Marcos tu não pode gastar mais que 7 segundos. Olha o que o texto está dizendo. Se podes, disse Jesus, tudo é possível. O que, gente? Tu pode repetir comigo? Tudo é possível àquele que crê. Próximo. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Até aqui. Irmãos, presta bem atenção. Está aqui um texto que eu amo. Existe uma ideia perigosíssima dentro da igreja, a ideia de que homens e mulheres de fé são pessoas emocionalmente inabaláveis, como se fé fosse ausência de medo, ausência de perguntas, ausência de crises, ausência de momentos difíceis. Mas a Bíblia não apresenta homens e mulheres dessa forma. Davi teve medo, Elias entrou em crise dentro de uma caverna, Jeremias desejou a morte, Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, Paulo, ele disse na sua carta à igreja de Corinto que ele viveu dias além da sua capacidade de suportar. E o pai do texto que nós lemos aqui, ele chega diante de Jesus dizendo o seguinte: eu creio, Jesus, mas ao mesmo tempo existe incredulidade dentro de mim. Parte de mim crê, parte de mim não acredita. A Bíblia não romantiza os seus heróis, cara. A Bíblia apresenta como homens reais, frágeis, limitados, dependentes de Deus. E talvez um dos maiores erros da espiritualidade moderna seja acreditar que a fé madura é nunca tremer. Não, irmãos, a fé bíblica não é ausência de medo. A fé bíblica é dependência de Deus apesar do medo. Essa é a fé bíblica. Coragem bíblica não é você não tremer, é você continuar firme mesmo tremendo. E o texto que nós lemos aqui, talvez seja uma das declarações mais sinceras da Escritura. É um pai aflito sendo sincero diante de Cristo. E ele está dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque vai ter dias, na vida desse pai, aconteceu e vai acontecer na nossa, irmãos, em que a fé e a dor, elas irão coexistir dentro do mesmo coração. Vai ter dia que tu vai acordar com muita fé e ao mesmo tempo com dor. Vai ter dia que você vai viver momentos de muita alegria e no mesmo dia, antes que ele termine, muita tristeza. A vida é assim. E talvez alguém que nessa noite possa perguntar: como que um homem pode dizer ao mesmo tempo, eu creio, e me ajuda na minha incredulidade? A resposta está no cenário do texto. Porque essa frase, amigo, não nasce de um ambiente confortável. Ela nasce dentro de uma guerra emocional, espiritual, familiar. Fica como dever de casa. Marcos capítulo 9 começa com um texto glorioso. Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus, ele chama seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Sobe ao Monte da Transfiguração. De repente, quem que aparece? O representante da lei, Moisés. Aparece agora o representante dos profetas, Elias. Irmãos, Jesus agora se transfigura, a sua glória é revelada e de repente a voz de Deus é ecoada. Este é o meu filho amado, em quem eu muito me alegro, ouçam-no.
Amigo, o céu se abriu, a voz de Deus é ouvida. Aqui nós temos um dos momentos mais gloriosos do ministério de Jesus. Só que Jesus faz o quê? Desce do monte. E quando ele desce, qual que é o cenário aqui embaixo? É muito diferente do cenário lá de cima. Quando Jesus desce, tem discussão, cara, fracasso, desespero. Tem um pai aflito, tem um menino oprimido, tem discípulos impotentes, não conseguiram resolver o problema. Tem os escribas ainda discutindo, e tudo isso é muito forte. Por quê? Porque a vida é assim, irmãos. A vida é assim, cara. De repente tu está num momento glorioso onde o céu se revela. E quando você desce do monte, caos, bagunça, desespero. E você fala, eu quero subir para o monte de novo, mas nem só de revelação vive o homem. Nem só de dia bom vive o homem. O capítulo que começa com glória, termina com o pai desesperado. E a frase do pai é, o meu filho está sofrendo. E ninguém conseguiu ajudá-lo. Então nós, como igreja e leitores, precisamos entrar no sentimento que esse texto carrega. E aí nós iremos compreender a profundidade dessa oração. Nós precisamos entrar no peso emocional que esse pai está carregando. Irmãos, o texto está dizendo, e aí você lê na sua casa depois, que esse menino sofria dessa possessão maligna desde a sua infância, bem novinho. Bem novinho, o diabo tentou matar esse menino várias vezes, já lançou ele algumas fogueiras, um pai desesperado. Uma família que foi consumida pelo sofrimento. E aí o pai ouviu falar de Jesus. Com muita esperança no coração, ele pega o filho, leva até o local indicado, chega lá, Jesus não está. Jesus estava no monte, transfigurando. Mas ao mesmo tempo que a frustração inicia a pairar sobre ele, ele reforça a esperança. Por quê? Ele encontra os discípulos. O que é que ele pensa? Tem 9 discípulos aqui, com certeza, os que caminham com o mestre, eles vão expulsar esse demônio, e o meu filho vai ser liberto. Um pai que chega com uma expectativa de ter o filho liberto por alguém que ele ouviu milagres, libertação, irmãos. Ele agora se depara com a frustração, porque os discípulos oraram, impuseram a mão, cruzaram os dedos, fizeram tudo, e o demônio continuava lá, amigo. E quando Jesus chega, Jesus se depara com um cenário emocional de um homem destruído por anos de sofrimento, por tentativas frustradas, a esperança ferida, o cansaço emocional, e agora até os discípulos falharam com ele. Por isso, quando Jesus chega, nós temos aqui um pai desesperado, e o texto que nós lemos começa com uma pergunta: se você pode, faça alguma coisa por mim. Amigo, aqui não é a fala de um homem arrogante, aqui é a fala de um homem cansado. E talvez aqui, irmãos, esteja uma das partes mais humanas do texto. Ele ainda possui fé, mas a dor dele, a frustração dele começou a atingir a confiança dele. Ele está dizendo: Senhor, parte de mim acredita, mas parte não acredita mais. E quantas vezes isso não acontece conosco? Você ama a Deus, você continua vindo para a igreja, você continua orando, você tenta permanecer na presença do Senhor, mas tem áreas da sua vida que o sofrimento prolongado começa a desgastar o seu coração, irmão. E de repente você percebe: eu ainda creio, mas existe uma luta acontecendo aqui dentro, que insiste em não crer mais. E é exatamente aqui que o texto ele quebra uma ideia muito comum dentro da igreja. A ideia de que homens de fé nunca passam por crises de fé. Quando Jesus vê esse pai desesperado, Jesus responde: tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai respondeu com muita sinceridade: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, como esse cara tem o meu respeito. Quanta sinceridade na boca de alguém diante do Senhor, cara. Isso aqui é impressionante. No mesmo coração coexiste fé e fragilidade, convicção e luta, esperança e dor, e Jesus não rejeita esse homem, cara. Então, isso destrói a ideia de que homens de fé nunca vão passar por crises.
Tem como projetar Salmo 56, verso 3? Eu queria ler um texto com você. E quem aqui já viu aquele filme 300? Tem um personagem que chama Leônidas. Leônidas e seus 300 homens. Mano, pensa no cara que matava com a espada dele. Leônidas era tipo uma cópia, bem mal feita, do que Davi foi. Esse cara foi o maior rei de Israel. Israel nunca conquistou tanto com o reinado de alguém do que com Davi. Esse cara matou tanta gente, mas tanta gente, que ele, apesar de ser um adorador, como nenhum outro, talvez, no Antigo Testamento, ele constrói para Deus uma tenda. Ele constrói o conceito de adoração 24 horas por 7 dias na semana. E ele agora quer construir um templo para Deus, e Deus fala: Davi, tu não pode, Davi, tem sangue demais nas suas mãos. Então a gente está falando desse cara, que é um exímio general. Olha o que esse cara fala: quando eu estiver com o quê? Medo, confiarei em quem? Irmãos, presta bem atenção. Davi não fala se um dia eu estiver com medo, ele diz quando eu estiver com medo, porque o medo vai aparecer, amigo, é normal, ainda mais vindo de um cara que é extremamente forte, um guerreiro, um rei. Irmãos, a Bíblia não apresenta a fé como personalidade de quem é forte, não. A Bíblia apresenta a fé como característica de quem é dependente de Deus. Quer outro exemplo disso? Juízes capítulo 6, Gideão, um dos líderes de Israel, amigo. Israel, nesse período, estava em guerra contra os midianitas. Esse cara, ele estava no lagar. Irmãos, Deus chama de valente, porque quando o céu se apresenta, o céu diz o seguinte: homem forte e valente, o Senhor é contigo. E quem é que o céu tinha encontrado? Um cara que estava tremendo de medo dos midianitas. O céu enxergava coragem, a terra enxergava fragilidade. Porque coragem bíblica não é ausência de medo. Coragem bíblica é você continuar obedecendo Jesus, mesmo tremendo. Isso é coragem bíblica. Então, se as crises podem acontecer na sua vida, então o problema não é atravessar crises, nós iremos atravessar. O problema é permitir que a crise nos afaste da verdade de Deus. Amém, meus irmãos? E aí, qual que é o problema quando nós entramos em crises? Amigo, o medo, e volto a dizer, não é pecado você sentir. O problema é quando você permite que o medo altera a sua percepção sobre quem o Senhor é. E aí o medo, ele vai tentar ocupar o mesmo lugar da fé. Esse é o problema do medo. Porque o medo tenta ocupar o mesmo lugar da fé dentro do nosso coração. Você lembra daquele texto, quando o povo de Israel está prestes a entrar e assumir a terra prometida? Moisés, como líder, disse o seguinte: escolha um homem dentro de cada tribo, e eu vou enviar 12 espiões, para que eles possam olhar essa terra e trazer um relatório para a gente, porque está chegando a hora da gente ocupar a terra que Deus nos deu como promessa. Você conhece a história? Os 12 viram a mesma terra, a mesma promessa, o mesmo Deus, os mesmos gigantes, mas os 10 que voltaram dominados pelo medo, enquanto Josué e Caleb permaneceram firmes na promessa. Qual que é o problema do medo quando a crise chega? Que ele amplia os obstáculos e ele diminui as promessas de Deus. Tu vai enfrentar a crise? Vai. O medo pode bater na sua porta? Pode. Agora, não permita que o medo gere distorção em você sobre aquilo que Deus já disse a respeito de você. Cara, é isso que está acontecendo com esse pai em Marcos capítulo 9. Ele não perdeu totalmente a fé, mas a dor começou a distorcer a percepção dele. E isso acontece conosco também. Nós começamos a desacreditar, a recuar. Nós começamos a viver presos ao natural. Nós começamos a olhar mais para a realidade do que para a verdade. E a fé bíblica não ignora a realidade. Não ignora. Mas ela se recusa a ser governado pela realidade.
Porque quem nos governa não é a realidade, quem nos governa ainda é a palavra do Senhor. Então a fé bíblica não se rende. Só que o medo, irmãos, ele pode alterar a nossa percepção. E aí surge uma pergunta: como é que eu permaneço firme quando a realidade parece tão assustadora? Aí que entra a fé. Porque qual que é a dádiva da fé? Ela consegue enxergar além da realidade que nós estamos vivendo. Irmãos, eu amo quando Paulo vai escrever a sua segunda carta à igreja de Corinto. Paulo vai dizer: irmãos, nós não desanimamos. Lembra que eu comecei dizendo uma frase de Paulo quando ele disse: nós enfrentamos coisas tão difíceis além da nossa capacidade de suportar. Mas na mesma carta Paulo está dizendo: nós não desanimamos. Irmãos, isso aqui é glorioso. Paulo não está escrevendo isso aqui de um resort não, amigo. Paulo está escrevendo marcado pelo sofrimento, prisões, açoites, perseguições, angústias. É o mesmo Paulo na mesma carta que vai dizer: nós fomos esmagados além da nossa capacidade, nós somos pressionados, sentimos angústia, mas ele termina dizendo: nós não desanimamos. E por que que isso é possível? Porque Paulo enxerga além da realidade visível, irmãos. Paulo vai escrever: nós não olhamos para aquilo que se pode ver, porque o que se pode ver é transitório. Em vez disso, nós olhamos para aquilo que não se pode ver, porque o que não se pode ver tem peso de eternidade, irmãos. A fé possui uma visão própria. Então, quando a crise bater na sua casa, quando o medo chegar, e ele pode chegar, não permita que ele roube de você a sua visão a respeito de quem Deus é na sua vida. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele suportou o Egito, como quem vê aquele que é invisível. Quando Deus, ele visita Abraão, ele olha para o ventre de Sara, com 65 anos de idade, e ele fala: como é que a minha esposa já velha, infértil, poderá dar luz? Mas ele escolheu permanecer com a promessa do Senhor. Irmãos, a fé bíblica não é você negar a dor, é decidir que a dor não terá a palavra final sobre você. A fé bíblica não é você negar as circunstâncias, é você decidir que a circunstância não vai ter a palavra final sobre você. Essa é a fé bíblica, amigo. Mas tem algo que pode piorar a nossa crise. O medo pode vir para distorcer quem Deus é, e você consegue ativar os olhos da fé. Mas a crise traz consigo um outro elemento que é muito sorrateiro dentro da igreja. Repita comigo, irmãos: o isolamento. Amigo, presta bem atenção. Irmãos, isso aqui é uma das coisas mais perigosas, e aqui é uma investida mais sutil de Satanás em tempos de crise: nos isolar. Nos isolar. Tem um inimigo de Israel, que eu não me lembro agora o nome. Eles, ao contrário dos demais, eles não guerreavam contra Israel, eles seguiam Israel. E à medida que alguém de Israel ficava cansado e ia ficando para trás, eles capturavam. Quem se isolava ficava para trás, eles capturavam. Irmãos, presta bem atenção. Tu vai passar por crise caminhando com Cristo, amém? E não adianta falar amém baixinho, tu vai, amigo. É inevitável. O meu intuito aqui é como suportar os dias de crise. Não permita, te amo. Não permita se isolar em dias de crise, irmãos. Não permita. Presta bem atenção. Quer um exemplo muito claro disso? Tomé. Tomé é um exemplo claro. Quando Jesus ressuscita e ele entra onde os discípulos estavam reunidos, irmãos, quem não estava presente? Tomé. Todo mundo estava reunido, todo mundo experimentou paz, presença, alegria, só Tomé estava ausente. Isso revela algo profundo para nós. As crises, elas tendem a nos afastar do convívio. Quem entra em crise começa a faltar do culto, começa a faltar da mesa, começa a se distanciar, começa a não responder às ligações ou à chamada.
E daqui a pouquinho o isolamento deixou ele tão enfraquecido, que agora ele entra no lugar e ele diz: ninguém me procurou. Pastor nem me liga mais. Eu não sou importante para essa igreja. Não recebi nenhuma ligação. Irmãos, a crise te isola e depois ela cria uma narrativa de autocomiseração. Todos nós aqui passaremos por crise, amém? Tu vai passar. Qual que é a melhor forma de passar por crise? Junto, no corpo. Essa é a melhor forma de passar por crise. Porque o problema do isolamento é que ele alimenta a incredulidade. Quanto mais eu me isolo, mais incrédulo e crítico eu me torno. Só que o mesmo Tomé, 8 dias depois, ele voltou. E quem é que volta com ele? Jesus, amigo. Jesus aparece de novo para o corpo. E dessa vez Tomé estava lá. E isso é lindo, sabe por quê, irmãos? Jesus retornou por causa de um discípulo ferido. Jesus é glorioso, amigo. E quando ele retorna e encontra Tomé, ele não humilha Tomé, ele não expõe, ele não destrói a fé de Tomé, ele se revela. Presta bem atenção, Jesus não rejeita discípulos em crise. Jesus rejeita a hipocrisia. Não tem problema você passar por crise. Não tem problema você ser sincero como o pai de Marcos capítulo 9. Parte do meu coração acredita, parte não acredita, Jesus. Jesus não vai rejeitar você. Agora o que Jesus se opõe é quando nós insistimos na nossa hipocrisia diante do Senhor. Irmãos, Jesus não exige perfeição de ninguém aqui, amigo. Mas Ele busca sinceridade em cada um de nós. Sinceridade. Levanta aqui entre nós alguém perfeito. Ninguém. Ninguém. Qual que é o meu desejo? Que sejamos sinceros com Jesus. É todo domingo que você está bem? Não. É todo dia que você tem ânimo para orar? Não. É todo dia que você está... Não, amigo, tu vai passar momentos difíceis na vida. Está tudo certo. Qual que é o meu conselho para você? Seja sincero, irmãos. Seja sincero. Passe por crise, mas não perca a sinceridade. Esse pai é maravilhoso porque ele está dizendo: Senhor, eu creio, mas dentro de mim existe incredulidade, irmãos. E talvez esse seja o problema de muita gente. Nós preferimos ser fortes do que ser sinceros diante de Deus. E diante das pessoas. Quando alguém pergunta assim: mano, você está bem? Tô. Da boca para fora, cara. Na boca para fora. Essa semana alguém me perguntou: pastor, está bem? Eu falei: bem, estou arrebentado. Estou destruído, amigo. Só estou em pé pela misericórdia. Mas tu é pastor, eu sou gente, irmão. O dia mal bate na porta de todo mundo. Essa semana teve dia que eu não consegui orar. E fui para Jesus: Senhor, tu sabe como eu estou sangrando. Me ajuda a permanecer. Irmãos, não é pecado você passar por crise. Só não perca a sua sinceridade diante do Senhor. Seja vulnerável, amigo. Muitos de nós estamos caindo pelo caminho porque nós perdemos a humildade de confessar a tentação. Quem confessa a tentação não vai ter que confessar pecado. Encontre um lugar de segurança, seja gente, irmão. Peça ajuda. Fala que você não está bem. Peça alguém para suportar você em oração. Peça alguém para chorar junto com você no dia que tiver que chorar. Não é pecado você passar por crise, amigo. Jesus não rejeita você em crise. Irmãos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor. O evangelho não foi feito para personagens. Não foi. O evangelho foi feito para pecadores. Homens cansados, homens feridos. Gente que precisa da graça de Jesus. O evangelho não é para gente perfeito, não. O evangelho não é para super-herói, não é para gente forte. O evangelho é para gente fraca, que reconhece que só está de pé pela misericórdia do Senhor. Esse é o evangelho, irmãos. Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, Gideão teve medo, Elias pediu a morte.
me mata, Deus. Mesmo assim, Deus não abandonou nenhum deles. Nenhum. Tem um texto de Isaías que eu amo, é uma poesia. A cana quebrada não esmagará, o pavio que fumega não apagará. Amigo, Cristo não rejeita gente quebrada, Cristo restaura gente quebrada. Essa é a graça do Evangelho, irmãos. Enquanto o homem aproveita o seu período de vulnerabilidade para te quebrar, o Evangelho não descarta gente quebrada não, amigo. O Evangelho é especialista em restaurar gente quebrada. Irmãos, no fim das contas, o grande milagre desse texto não é apenas a libertação do menino. No fim das contas, o grande milagre desse texto é a sinceridade de um homem que teve coragem de admitir o quê? A sua fragilidade diante de Jesus, irmãos. E talvez hoje essa deveria ser a nossa oração. Eu quero te encorajar hoje a fazer essa oração. Senhor, eu ainda creio, mas me ajuda, porque tem uma luta acontecendo dentro de mim, e parte do meu coração já não acredita mais. Irmãos, sabe o que é o mais lindo nesse texto? Jesus não rejeitou essa oração. Jesus não repreendeu o pai do menino, Jesus não descartou, Jesus não disse, o seu filho não vai ser liberto pela sua incredulidade. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Cara, talvez hoje você não tenha fé suficiente para experimentar o que você deseja. Apresenta para Jesus o que você tem, cara. Deixa o Senhor completar aquilo que falta. Só não se isola no meio da crise, irmãos. Só não se isola no meio da crise. Não se isola. Amigo, a fé madura não é aquela que nunca treme. É aquela que continua com Jesus mesmo tremendo. A fé madura, amigo, não é aquela que nos dias bons, da promoção, da notícia boa, da empolgação, tu vem para o culto, oferece o melhor louvor para o Senhor, dá uma oferta generosa. Não, irmãos. A fé madura é aquela que no dia mau, quando você fala assim, hoje eu só quero ficar deitado, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu não quero nem saber mais de culto. A fé madura é quando nesse dia você se levanta, vem para o culto com as últimas forças que você tem. Amigo, consegue levantar suas mãos ao Senhor e consegue render adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, independente das circunstâncias, irmãos. Amigo, a Bíblia não esconde a fragilidade dos seus personagens. Pelo contrário, a Bíblia expõe. A Bíblia fala que Davi teve medo, Gideão se escondeu. A Bíblia fala que Tomé duvidou, que Pedro negou. A Bíblia fala que o pai do menino chorou diante da própria limitação. E talvez seja isso que torna o Evangelho tão poderoso, amigo. Porque o centro da fé cristã nunca foi a força do homem. O centro da fé cristã sempre foi a fidelidade de Deus. Sempre foi. E o problema da nossa geração é que nós transformamos fé em performance. Nós criamos a ideia de que homens de fé são emocionalmente inabaláveis. Só que a Escritura mostra o contrário. O contrário. A fé bíblica não é ausência de lágrimas, não. Tem dia que tu vai chorar. A fé bíblica não é ausência de perguntas, não. De dúvidas. De noites difíceis. Amigo, a fé bíblica, olha aqui para mim, é permanência. Fé bíblica é sobre permanência. É continuar ainda até Jesus quando a sua alma está cansada. É continuar orando mesmo quando você não entende o cenário. É continuar buscando mesmo sem ter resposta nenhuma. É continuar permanecendo mesmo tremendo. Essa é a fé bíblica. E o pai desse menino nos ensina algo poderoso. Ele não tinha uma fé perfeita, mas ele teve sinceridade suficiente em levar a sua crise até Jesus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque Jesus não rejeitou aquele homem. Jesus respondeu àquele homem. Então talvez hoje você ache que a sua fé está pequena demais. Fraca demais, pastor, está a minha fé. Pastor, estou abalado esse ano.
Mas o Evangelho nunca foi sobre homens fortes tentando alcançar Deus. Nunca foi. O Evangelho sempre foi sobre homens fracos sendo sustentados pela graça de Deus. Sempre foi. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você: existe fragilidade do lado de fora, mas tem uma glória do lado de dentro. Essa é a graça do Evangelho. Nós somos vasos frágeis. Mas coloca a mão no seu coração aí, amigo. Tu carrega um tesouro eterno, irmãos. E é isso que sustenta você no dia mau. Por isso a nossa esperança, amigo, nunca pode estar na instabilidade das nossas emoções. A nossa esperança deve estar na fidelidade de Deus que nos sustenta. Aqui que deve estar depositada a nossa esperança. Então talvez hoje, a oração mais espiritual que alguém possa fazer aqui, não seja: Senhor, eu sou forte. Talvez a oração mais madura que nós deveríamos fazer nessa noite: Senhor, eu ainda creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou ninguém aqui duvidou em algum momento na sua caminhada? Ou você sempre teve fé de que tudo daria certo? Ou que o medo nunca bateu na sua porta? Volto a dizer, irmãos, a fé, a verdadeira fé, não é você nunca tremer, amigo, é você continuar caminhando com Cristo, mesmo tremendo. Por isso, irmãos, o meu convite hoje, e nós vamos orar, não é para gente perfeita, não. O meu convite para a gente orar hoje é para pessoas sinceras. Sinceras. Tu pode ficar de pé para a gente orar, irmãos? Talvez você está aqui hoje cansado, amigo. Pastor, estou cansado. Estou cansado. Talvez você está aqui hoje confuso. Confuso. Ferido. Talvez você está aqui hoje com perguntas que não foram respondidas. Não foram. E talvez, amigo, talvez, externamente ninguém esteja percebendo, mas talvez internamente tenha uma guerra acontecendo dentro de você. Volto a dizer, hoje, nessa noite, Jesus não está procurando pessoas perfeitas. Jesus está procurando corações sinceros aqui. Sinceros. Gente que ainda consegue dizer: Senhor, eu creio, Jesus. Eu não creio como antes, mas eu ainda creio. Mas eu ainda creio. Eu não busco como eu já busquei antes. Mas eu ainda estou aqui. Eu estou aqui. Eu decidi permanecer. Decidi permanecer. Mesmo com lágrimas, tremendo. Mesmo que com medo. Porque a verdadeira fé não é sobre nunca tremer. É sobre continuar caminhando com Cristo, amigo. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos por um instante. E eu queria te convidar a ser sincero diante de Jesus nessa noite. A ser sincero. A desnudar o seu coração diante do Senhor. Talvez tenha alguma área da sua vida que você entende, olhando para si, que não tem fé suficiente. Não tem. Mas apresenta para Jesus o que você tem. Apresenta para Jesus o que você tem. Queria pedir ao Joab que subisse aqui, voz e violão, que nos conduzisse esse tempo de oração. Irmão, semana passada eu disse como é difícil encontrar gente sincera hoje em dia. Como é difícil. Amigo, não é pecado você ser gente diante de Deus, não. Pecado é você querer ser Deus diante das pessoas. Seja gente, irmão. Abre o seu coração diante do Senhor. Se tem alguma área da sua vida que você precisa, Senhor, me fortalece.
me fortalece. Jesus, se você não me ajudar, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo orar como deveria, eu não consigo vencer esse pecado sozinho. Eu preciso de você. Será que pode subir um som de oração deste lugar, dessa noite, irmãos? Será que nós podemos rasgar o nosso coração, ao menos uma vez, e ser sincero diante do Senhor? Nós clamamos a Tua misericórdia, Jesus. Nós clamamos a Tua misericórdia. O Evangelho não foi feito para homens e mulheres fortes e perfeitos, Senhor. O Evangelho foi feito para homens e mulheres sinceros. Nos batiza com sinceridade nesses dias, Senhor. Arranca de nós essa presunção de querer mostrar para todo mundo, estou bem, quando na verdade nós não estamos. Essa presunção de querer mostrar, estou vivendo uma vida em santidade, quando nós não estamos, Senhor. Arranca toda a capa de nós. Arranca toda a capa de nós, Senhor. Talvez a pandemia não foi um susto tão grande para a gente, porque talvez nós já estávamos acostumados a usar máscaras. Arranca de nós toda a máscara, Senhor. Arranca de nós toda a máscara, Jesus. Nos batiza com um coração sincero nessa noite. Senhor, pode ser que alguns aqui não tenham nem palavras, mas tenham lágrimas. Jesus, estende as suas mãos para cada um de nós, Senhor. O Senhor não rejeitou o pai daquele menino sincero, em crise, mas sincero. A minha oração enquanto pastor dessa casa nessa noite, nos batiza com sinceridade, Jesus. Nos batiza com transparência, Senhor. Desnuda os nossos corações, Jesus. Nos leva para um lugar, Senhor, de permanecer na Tua presença, mesmo quando o cenário for desfavorável, mesmo quando a crise bater na nossa porta. Não permita que o medo venha distorcer quem você é na nossa vida. Não nos permita, Senhor, não nos permita isolar do corpo no dia da crise, Jesus. Nos traz para o convívio do corpo. O Cristo ressuscitado se revela no corpo. A unção do Senhor, ela é derramada sobre um ambiente de unidade, Jesus. Ah, Senhor, nos fortaleça nesses dias. Nos fortaleça nesses dias, Senhor. Nós oramos nessa noite por cada líder de mesa dessa casa, Jesus. Pelos irmãos, pelas irmãs que têm se gastado a cuidar de pessoas nessa casa. Talvez alguns dos meus irmãos estejam cansados, Senhor. Talvez alguns dos meus irmãos estejam em crise. Parte crê, parte deseja permanecer, parte já não acredita mais. Senhor, nos visita nessa noite. Nos visita com um fôlego de vida, Senhor. Dê força àqueles que estão cansados, Senhor. Fortalece as mãos cansadas essa noite. Que nós possamos caminhar mais uma milha para a glória do Teu nome, Jesus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos por cada líder dessa casa, cada pastor, Senhor. Que o momento de crise não nos isole. Que o momento de crise nos una em torno do Cristo ressuscitado. Nós oramos, Jesus, por um batismo de sinceridade. Homens e mulheres rasgando o coração diante do Senhor, clamando pela Tua misericórdia, clamando para que o Senhor nos sustente, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome precioso de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tira o medo. Faz dizer, Moisés, suba em teu lugar. Faz entender
entender. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo, me faz dizer, Moisés, suba em teu lugar, me faz Jesus. entender que a tempestade é você, chuva forte é você. Sim, Senhor. Vento forte é você. Sabe, você pode erguer as suas mãos aos céus nesse momento. Sustenta as nossas mãos nessa noite, Jesus. Sustenta as nossas mãos nessa noite, Senhor. Sopra sobre nós um fôlego, Senhor. Nos encoraja a permanecer e caminhar mais uma milha, Jesus. A tempestade é você. Chuva forte se revela sobre cada um de nós, inclusive na crise, inclusive no dia mau, Jesus. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sabe, você pode aplaudir o Senhor nessa noite, meu irmão. Sabe, você pode expressar palavras de amor à santidade. Aleluia, Senhor. Aleluia. Seja fortalecido nessa noite.